Seja bem-vindo ao podcast Você Não Me Deve, podcast onde a gente fala de tecnologia, produto e ecossistema de negócios. Nosso podcast hoje vai tratar de um segmento onde a Stations cada vez está mais inserida, que é a vertical de seguros. E hoje estamos aqui com um mega convidado, que é o Marcos Ferreira. É uma honra tê-lo aqui com a gente para bater esse papo. Para eu não me embolar nesse longo e extenso currículo, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Faço isso. Bom, primeiro a honra é minha, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado, Gitano, pela oportunidade desse bate-papo. Foi um prazer conhecer vocês dois, me engajar no projeto que vocês estão liderando. Bom, falo rapidinho sobre o Marcos Ferreira. A ficha e o currículo não é tão longa assim. Não é tão longa assim. Bom, meu nome é Marcos Ferreira, como você comentou, sou conhecido assim no mercado de seguros. Venho de uma trajetória de 32 anos numa única seguradora, no Grupo Mafre, que passou por 4 grandes ciclos. Então, eu costumo brincar quando falo sobre a trajetória, que eu, embora tenha trabalhado num único CNPJ, foi um CNPJ que se transformou 4 vezes no mínimo. Então, tive várias experiências ao longo dessa carreira. Saí do Grupo Mafre faz 6 anos, em 2020, no final de 2020. E nesses últimos 4 anos, de 2017 a 2020, eu estava liderando a operação do grupo na América do Sul. Todos os países da América do Sul, exceto o Brasil, que era uma regional, que era da onde eu tinha saído. Sou casado já há 38 anos, completo agora dia 28 com a Lu. Tem que cortar e deixar certo, né? Porque senão, se a Lu pegar dia 28, 38 anos, tenho um filho, casado, tenho um netinho, Mateu, que ao final... eu imaginava, cara, que depois que eu saísse do mundo corporativo, né, deixasse de liderar uma companhia e me lançasse no pós-carreira, que comenta um pouquinho para vocês também o meu conceito de pós-carreira, que eu ia me livrar de chefes, mas é impossível. O meu atual CEO é o Mateu, meu netinho, que ao final toma conta da minha agenda. Perfeito. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. E, Gitano, a gente já vem conversando nos bastidores ali com o Marcos, né? Mas a gente tem uma série de perguntas e curiosidades que a gente, não somente nós dois temos, mas que o nosso público, a nossa audiência também vai ter, né? Então, eu queria começar fazendo uma primeira pergunta, mas antes disso, fica à vontade para falar alguma coisa aí também, se apresentar. Sim, primeiro agradecer aqui pela sua presença, a experiência, a vivência que você teve, né, e tem ainda voltado ao mercado segurador é algo bem elogiado, né? Nós, como empresa de tecnologia, a gente sempre tenta entender ali dos nossos convidados exatamente essa capilaridade, esse algo a mais que conseguiu fazer dentro dessa vertical e trazer aqui para o nosso público a gente poder conhecer um pouco ali dos bastidores e toda essa jornada, os desafios que a seguradora tem para poder criar produtos, para poder fazer toda essa gestão e depois a sua experiência como empreendedor também, né, nessa saída ali, né, toda essa vivência, o quanto isso também trouxe ali para você, os novos desafios que a gente tem aqui também, junto também a nossa operação na Station. E eu queria já até colocar aqui um primeiro ponto, falando um pouco... você pode comentar qualquer coisa um pouco mais também dessa sua jornada inicial, mas dentro de uma seguradora existem inúmeros produtos que vocês podem trabalhar e como que vocês conseguem conciliar, criar um novo produto, como que funciona esse processo dentro de uma seguradora? Vocês têm ali uma base já delimitada, formatada, uma necessidade de ter um crescimento, de manter uma retenção, e como entra nessa jornada a criação de novo produto, a formatação de novo produto dentro de uma seguradora? Eu te comento um pouco da experiência que eu tive e vou te falar da experiência mais recente, porque ao final já saí há 6 anos, posso estar um pouquinho desatualizado. Mas a indústria de seguros também é uma indústria, em geral, muito conservadora, por um lado, né? Porque a indústria de seguros tem uma característica, algumas, mas uma delas fundamental. O preço do seguro, em geral, ele é formado de uma maneira diferente de outros setores, né? Nos outros setores, você tem um insumo, tem a alocação da máquina, a alocação da mão de obra, matéria-prima, produto complementar. A indústria de seguros trabalha com estatística, né? Você forma preço com base na expectativa que você tem de ocorrências de sinistros, olhando sempre muito uma série histórica do que aconteceu para, de alguma maneira, te orientar na precificação dos seguros. Essa é uma característica. Segundo, que, em geral, a indústria de seguros vende um intangível, né?
a gente vende e entrega um contrato, se comprometendo a indenizar, a reparar, a atender se algo acontecer. Se nada acontecer, que indiferentemente do que muitos acham, falar, a seguradora ganha muito dinheiro quando nada acontece, é verdade, mas a temática dos seguros não é essa, está disponível para proteger. Se nada acontece, o cliente não tem nenhum contato com a seguradora, né? Porque não teve um sinistro, não teve um carro batido, não teve uma indenização residencial. Essa é uma outra característica da indústria. Então, a gente vende um intangível, que é um contrato que a gente vai fazer. Terceira característica, a indústria, que é uma indústria que depende muito das demais indústrias. Tendo atividade econômica, tendo bens a proteger, tendo casa sendo construída, a indústria tem que reparar, eu tenho que segurar. Se não existir nada disso, a atividade seguradora sente automaticamente. São impactos que a indústria vai ter. Mas, em geral, eu poderia te falar como se desenvolvia produtos e serviços há 30 e poucos anos atrás, obviamente, quando eu entrei no mercado, e como é que a indústria está fazendo recentemente. Hoje, obviamente, a indústria está muito próxima do distribuidor, ela está muito próxima dos clientes, no sentido de capturar um pouco as necessidades de proteção. Isso é uma coisa que a indústria evoluiu bastante nos últimos anos. A indústria tem um agente que é muito relevante, que é o distribuidor, que é, ao final, quem faz a conexão, normalmente, entre o cliente, a indústria, que precisa do seguro, e a seguradora, que são os corretores de seguros, que são os bancos distribuindo, que são os agentes especializados. Esses elementos são determinantes para que a indústria possa capturar as necessidades de cobertura. Então, é uma indústria que se retroalimenta desta informação e, obviamente, está muito antenada ao que acontece no mundo também, para trazer para o Brasil as melhores soluções. Algumas áreas são fundamentais, Gitano. A área técnica, obviamente, que é onde está todo o desenho de preço, o desenho de coberturas, que analisa a frequência de sinistros e vai determinar preço. A área de marketing, que captura essas necessidades de cliente. A turma de tecnologia, porque, ao final, as emissões das apólices, a geração de negócios depende muito do ambiente tecnológico, e a área de atendimento a clientes também, que está sempre muito ativa. Vamos dizer, esses são grandes elementos que atuam no desenvolvimento de produtos. A indústria tem 3 ou 4 grandes linhas de negócio, todos os seguros de pessoas. Aí a gente pode colocar os seguros de vida, os seguros de previdência privada, tudo aquilo que protege os riscos que a vida humana está exposta. Basicamente, simplificando, são 3 riscos. O risco da invalidez, ou seja, de você perder a capacidade laboral e produtiva. O risco da morte, né, você morrer e deixar pessoas e famílias desprotegidas, e o risco da sobrevivência. Ao final, você sobreviver mais do que o seu plano de previdência privada esperava, né? São os 3 riscos que a gente diz que a vida humana está exposta. Tem um grande setor que são os riscos patrimoniais de empresas, propriedades, e o setor de veículos, né? E o quarto, se a gente quiser colocar, o seguro-saúde, que ele também é uma linha bastante importante. Eu não sei se eu te respondi de forma geral. Imagino que você gostaria que eu desdobrasse um pouquinho mais para o cotidiano do pessoal de tecnologia e de relações. Mas, assim, esse é um panorama geral de como a indústria começa a formatar suas linhas de produtos, suas linhas de negócio e o seu portfólio de produtos. Se a gente fosse montar uma linha do tempo, né, desde a sua entrada nessa vertical até hoje, a gente passaria por algumas camadas, desde executivo, agora conselheiro, investidor, etc. Mas até você alcançar esses cargos executivos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, quais foram esses passos que você deu internamente? O que você colocaria como pontos importantes para se correr atrás para chegar aonde você chegou? Bom, pergunta é ampla, assim, ampla. Vou tentar ir marcando alguns pontos que na minha carreira foram determinantes. Bom, eu vim lá de Ribeirão Pires, cara. Ribeirão Pires está uns 70 quilômetros aqui de São Paulo, né? Nasci em 64, fiz parte da minha formação em escola pública, na época da 1ª à 8ª série. Quando eu fui para o ginasial, a minha visão era começar a me especializar, sair para estudar em Santo André, que era a cidade mais próxima de Ribeirão Pires, meia hora mais ou menos de Ribeirão, tinha 13, 14 anos, fui fazer o colegial ali. E logo entendi que, para a minha carreira, Ribeirão Pires, ao final, não ia ser um local que eu poderia me desenvolver muito.
o tamanho da cidade, modelo de cidade e tudo, mas eu sempre olhei a região metropolitana ali, olhei ABC, onde estavam as metalúrgicas, e olhava São Paulo como opção. E, ao final, eu entrei na Faculdade de Economia, em 83, em Santo André, e logo comecei a trabalhar numa auditoria externa. E isso me deu uma oportunidade de conhecer distintos clientes, distintas empresas como auditor. E comecei lá como a gente chamava na época pica-pau, né? O cara que não entende muito e fica perguntando para todo mundo o que tem que fazer, né? Que é o que a gente brinca com os trainees de auditoria, pelo menos brincava na época. E logo na sequência, cara, eu fiquei 2 anos na auditoria externa e me apareceu uma oportunidade. Eu fui para o Itaú, na auditoria interna do Itaú, com uma turma que tinha vindo da auditoria externa da Price, eles estavam formando a auditoria interna do Itaú. Cara, e na sequência eu acabei indo para a Veracruz Seguradora. Tinha uns amigos que tinham feito a universidade comigo em Santo André, estavam na auditoria interna da Veracruz e eu acabei indo para lá. E a minha primeira experiência na Veracruz, que eu, antes da Mafre, a empresa brasileira se chamava Veracruz, estou te falando de 89, eu ingressei na auditoria interna. O que para mim foi legal, porque, a exemplo do que eu estava vendo na auditoria externa, a própria auditoria interna te dava essa possibilidade de ter uma visão geral da empresa, né? De como a empresa se organizava, quais eram os seus processos e tudo mais. E a Mafre fez a aquisição em 92, começo de 92. E para nós, cara, jovens naquela faixa, que tinha 24, 27 anos, 28 anos, a turma dessa faixa teve uma oportunidade grande de ser preparado, vamos assim dizer, para serem especialistas em seguros. A Mafre tem um programa de formação legal. E aí minha carreira foi deslanchando, Felipe. Sim, foi deslanchando. Eu sempre tive algumas visões assim para a minha carreira. Primeiro, que você não necessariamente precisa estar 100% preparado para aceitar um desafio profissional. Não adianta achar que te falta essa formação, te falta aquela especialização, te falta conhecer um pouco mais. Se a oportunidade apareça, mesmo você não esteja estando 100% preparado, agarra a oportunidade, porque você vai encontrar preparação ao longo dela. Isso é uma coisa que sempre me guiou. Então, eu estava na auditoria, apareceu a oportunidade de ir para a contabilidade. Beleza, bicho, eu não hesitei. Tem oportunidade, vamos para lá. Na sequência, apareceu uma oportunidade para ir para a controladoria, que para mim também foi super legal, porque me aproximou mais dos números gerenciais. Logo na sequência, o CEO propôs, falou, olha, eu vou te levar para a área de vida. Isso eu estou te falando já de 94, 95. Eu nunca tinha visto uma pólice de vida, não sabia como precificava. Sabia como contabilizava, mas não tinha ideia de como precificava. Mas não tive dúvida, agarrei a oportunidade. Então, essa é sempre uma recomendação que eu dou para a turma, cara. Assim, você nunca vai estar 100% preparado. Se a oportunidade aparece, aceita. Antes disso, eu sempre tive também uma visão assim de carreira, né? De como é que eu poderia progredir e crescer na carreira. E assim, aceitar essas oportunidades estava em linha com o meu plano. E eu me meti nesse negócio na área de vida, fui aprender, fui estudar, comecei a ter contatos com os corretores, com os agentes de seguros, tal, e me deu muito preparação técnica, né? Fui me especializando nesse negócio. Mais para frente, a Mafre fez uma joint venture com um banco estatal aqui de São Paulo, o Banco Nossa Caixa. Eu trabalhei ajudando a modelar a precificação de todos os produtos e todas as linhas de negócio. Isso me deu a oportunidade de ser nomeado diretor-geral ou CEO dessa joint venture, 49% do Banco Nossa Caixa, 51% do banco, 49% do Mafre, 51% do Banco Nossa Caixa. Então, me lancei, fui nomeado CEO dessa unidade de negócio. Comecei a ter contato com o Conselho de Administração, membros da Mafre e membros do banco, e também me deu um pouco de jogo de cintura para viver o ambiente. Começamos uma companhia do zero, isso foi em 2005, e eu tinha uma convicção, cara, que assim, a companhia seria muito exitosa, dado que tinha 2 sócios muito importantes já, Banco Nossa Caixa, que foi vendido depois para o Banco do Brasil, e Mafre, que tinha que ser uma companhia de baixo custo, uma companhia que não pesasse para nenhum dos 2 sócios e que ambos ficassem contentes, um recebendo a sua comissão, porque a gente distribuía produtos para os clientes do banco, e a Mafre feliz, porque a companhia seria muito lucrativa. E eu imaginei, naquele momento, uma companhia já sem papel. Falei, uma companhia com muita integração e quase nada de papel. E esse foi um pouco o desafio colocado para a diretoria, conseguimos fazer. Logo em sequência, a companhia
o banco foi vendido, veio o Banco do Brasil, nós tivemos a oportunidade de negociar com o Banco do Brasil, me veio outra oportunidade de ser CEO já do grupo segurador BB Mafra e da Mafra. Então, ou seja, essas coisas foram acontecendo na minha vida. Assim, e você foi aproveitando as oportunidades. Eu nunca deixei passar. Isso foi um pouco assim. Eu ia aproveitando o que pintava, se estava em linha com o meu plano de desenvolvimento. A terceira crença que eu também tive, assim, cara, eu sempre tinha que entregar acima da média do que os outros entregavam. Porque para fazer igual, cara, eu ia estar na mesma posição dos demais. Então, eu sempre fui um cara que me esforcei para entregar um pouco mais do que eu havia me comprometido, quer dizer, de buscar um pouco mais de resultado do que eu havia comprometido, de dar mais oportunidade para as pessoas do que os outros estavam dando, de formar mais gente do que a turma estava formando, de fazer com que as pessoas crescessem mais do que os outros estavam crescendo. Isso foi uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Eu acho que isso me ajudou a ir progredindo, cara, e chegar onde eu cheguei, eu acho, entendeu? Muito bom, muito bom. Muito bom. Nem sei se era isso que você tinha me perguntado, cara. Exatamente isso. Esse é o risco do bate-papo, cara. Não, isso é bom você demais. Perguntar e a gente responder o que a gente quiser, cara. Porque, assim, pensa o seguinte, da mesma forma que várias pessoas vão assistir a esse episódio, que é o nosso bate-papo, pensando em, pô, vai ter um conteúdo técnico, vai ter algum insight que eu vou colocar aqui na minha empresa que vai mudar, tem muita pessoa que vai assistir por um caso de liderança, carreira, pelo seu ser profissional, né? Então, muito importante também a gente, além da gente falar de seguro, de mercado e etc., as pessoas te conhecerem do avô do Matteo até toda essa jornada, né? Então, muito bom, muito bom. Nessa operação aí da JV, ela iniciou no Brasil e vocês depois pegaram e expandiram ali na América Latina, ou já tinha um braço ali na América Latina para vocês poderem, né, incorporar e trazer toda essa operação? E também eu queria entender um pouco assim, o mercado segurador que tem aqui no Brasil frente à América Latina, o quão diferente ele pode ser? Quais são os cenários ali que tornam um seguro ser diferente da métrica que vocês usam ali em questão de risco dentro de um outro país? É muito também da questão da política, né, que ali envolve, estrutura. Como que funciona isso e se começaram aqui no Brasil para poder expandir ou já era uma operação que ela, de certa forma, ela já existia? Te conto um pouquinho da história e chego já na comparação com os demais países. O grupo aqui no Brasil, naquele momento, dependia basicamente da distribuição por corretores de seguros, que era o principal agente de distribuição. A Veracruz Seguradora era uma seguradora cativa de um grupo empresarial, que dependia basicamente de seguros corporativos. Depois ela se lançou ao mercado e, com um pouco da história, começou a vender por corretores de seguros. E, por outro lado, os bancos no Brasil vendem seguros de forma organizada desde os anos 70. Ou seja, aqui os bancos, através das suas corretoras cativas ou dos seus acordos com corretores, já eram distribuidores potentes que se estruturaram desde os anos 70. Então, para um segurador, estou voltando um pouco à visão dos anos 90, mais ou menos, final dos anos 90, meio dos anos 90. Quer dizer, para um segurador que tinha a sua distribuição toda baseada em corretores, quer dizer, aquilo dava para a seguradora um desafio adicional de crescimento. Foi aí, então, que o grupo estruturou no Brasil toda a sua estratégia de canais, que pressupunha o quê? Encontrar ambientes onde já existiam clientes que estavam vinculados a algum tipo de operação comercial, compravam numa rede de varejo, ou eram clientes de um banco que ainda não tinha seguradora, compravam automóveis numa concessionária, eram clientes de uma operadora de telefonia, ou seja, existia já uma relação comercial estabelecida, que nós poderíamos vender um seguro junto com essa relação comercial que já existia, ou seja, proteger além do que o cara estava comprando. Aí nasceu a nossa estratégia de canais aqui no Brasil. E eu sou um apaixonado pela estratégia de canais porque eu acho que é uma forma da gente deixar protegidas muitas mais famílias e muito mais vidas. Sim. E muito mais bens, ou seja, que é um papel fundamental do segurador. Me dava igual, cara, se a gente ia vender mais ou menos, se os caras ganhavam comissão ou não ganhavam comissão. O importante na minha vida sempre foi garantir que os seguros estivessem muito mais
acessíveis à população. E a estratégia de canais, eu te juro, não foi mérito meu, eu fazia parte de um grupo de executivos que implementou, que foi liderada pelo nosso CEO anterior, o Antônio Castro dos Santos, que era um grande estrategista que nos impulsou de uma maneira até mais rápida para essa estratégia de canais. E aí entraram as joint ventures com bancos. A primeira foi a Mafra Nossa Caixa em 2005, que foi um modelo para o grupo, não só na região, mas no mundo. Foi uma joint venture muito bem sucedida. A Mafra investiu 225 milhões por 51% dessa companhia, que era um plano de negócios, ou seja, a distribuição do banco seria garantida por essa seguradora. 3, 4 anos depois, quando o grupo Mafra no Brasil fez a negociação com o BB, essa companhia valia 1,6 bi, essa mesma 51%. Ou seja, em 4 ou 5 anos, ela teve um grande crescimento, fruto do quê? Primeiro, do modelo tecnológico, de baixíssimo custo. A DA, a despesa administrativa do setor, nesse momento era de 15%, a nossa era de 4%. Entendeu? Então, assim, tinha já 10 pontos de diferença com os nossos competidores por causa do modelo operativo e tecnológico, né? E porque o banco também distribuiu bastante, quer dizer, o banco também estava carente de bons produtos. Isso, ao final, nos credenciou para que fôssemos os parceiros do Banco do Brasil naquele momento. Estou te falando de 2008, 2011, uma parceria que dura na Mafra até hoje. O meu mérito também foi ter sido um dos membros da equipe que negociou com o banco, que participou ativamente, e, ao final, em 2011, eu fui nomeado CEO de uma das holdings, né? E esse modelo de distribuição, Gitano, a gente encontra também em outros países da América Latina. Alguns mais maduros, outros menos maduros, né? Você tem um pouquinho de diferença, quer dizer, mas, em geral, a América Latina, a distribuição de seguros é feita através de corretores de seguros, fiscalizados pela SUSEP, agentes autônomos que não estão vinculados a uma companhia, a bancos que distribuem através das suas próprias seguradoras ou de acordos com outra seguradora, agentes ultra super especializados, que são seguros de vida, e canais alternativos de distribuição, concessionárias de veículos, montadoras de veículos. É muito comum hoje você comprar um carro e o seguro vem garantido, vem embutido. Quem negociou aquilo com a seguradora, muitas vezes, é a própria montadora, que fez todo o pacote e ela passou a ser o agente de distribuição do seguro. Você tem casos de joint ventures, inclusive entre seguradoras e redes de varejo, como é o caso do Magazine Luiza no Brasil, que tem uma joint venture com a Cardif. Então, hoje é muito pulverizado não é a palavra, mas hoje é muito comum os distintos acordos de distribuição entre seguradoras e seus canais, ou os produtores das mercadorias que serão cobertas, né? E não muda muito do mercado da América Latina. Eles estão em estágios um pouco diferentes, do ponto de vista de automatização, do ponto de vista de digitalização, do ponto de vista de autonomia entre o distribuidor e a seguradora, mas é muito parecido, cara. Minha experiência, né, vivendo esses 4 anos na América do Sul. Isso é bem interessante, porque a gente conversando mais cedo, a gente estava falando de cocriação de produtos também, né? Então, muitas das vezes, entendendo 2 empresas ali, uma com a possibilidade de um lado e o know-how, a outra com a demanda e o mercado já debaixo do braço, né? Que tipo de casamento que dá isso? E até em outras conversas com você e outras pessoas, a gente entendeu que há inúmeras possibilidades de novas criações, né? Quando eu comecei a entender alguma coisa sobre seguro, eu pensava que só existiam, sei lá, seguro de vida, seguro de automóvel e talvez mais 1 ou 2. Mas na hora que você vai ver um leque de possibilidades, você tem seguro de muitas e muitas coisas, né? Praticamente tudo. Então, a gente está falando de equipamento, a gente está falando de telefone celular, a gente está falando hoje de Pix, né? Então, existem muitas outras possibilidades. E aí, assim, eu queria ouvir de você também o que você enxerga assim, para os próximos anos nessa criação. O que você pensa? E eu acho que não tem uma resposta escrita em pedra, mas o que você pensa que pode embarcar essa cesta, ou possibilidades, mercados envolvidos? O que passa na sua cabeça hoje? Eu acho que, assim, ao final, eu acho que tem algumas tendências, algumas características, né? A primeira delas é que o consumidor passou a ser muito mais ouvido
né, no desenvolvimento de produtos de seguros, sabe? Antigamente, esse negócio era uma tarifa meio que determinada pelo IRB, pela SUSEP, lá atrás, tal. Hoje em dia já não é assim, né? A seguradora ou o corretor de seguros tem muito mais percepção e busca muito mais informação do que as pessoas precisam. E é verdade também que o seguro é uma indústria que, como eu comentei, ela caminha em função das outras indústrias. Então, o próprio comportamento da sociedade, os novos modelos de distribuição, as novas tecnologias, a nova maneira de você se relacionar com a tecnologia, o novo hábito de consumo que a pessoa pode ter. Antigamente, no meu caso, eu tenho 61 anos, cara, ter o primeiro carro era um sonho de consumo. Hoje o jovem já não pensa mais em ter carro, né? Porque ele passa a utilizar o carro de uma maneira sem necessariamente ser o dono do veículo. Isso impacta a indústria de seguros, porque, ao final, a exposição do risco tem um comportamento diferente do que a gente pressupõe. Então, eu acho assim, a indústria, de alguma maneira, hoje tem capacidade para capturar essas mudanças de hábitos dos consumidores com mais velocidade. O outro tema é a tecnologia, né? A tecnologia é um elemento fundamental. Se antes era crítico para maximizar custo operacional ou deixar as operações muito mais fluídas, hoje ela é ainda mais determinante porque ela é um elemento de relacionamento entre seguradora, corretor e cliente. Né? Todo mundo faz isso, WhatsApp. Bom, vocês são os especialistas, né? A solução de vocês é uma solução que, na minha opinião, cai como uma luva para seguradoras e para os grandes corretores. Porque, ao final, você vai dar oportunidade de que a gente tenha muito mais contato com a seguradora, ou pelo menos percepção de muito mais contato com a seguradora do que a gente tem hoje. Então, essa é uma segunda tendência. A terceira tendência são todos os novos agentes que se criou no mundo da indústria de serviços financeiros, né? As fintechs, as insurtechs, uma maneira nova de garantir seguros. Isso movimenta a indústria tradicional. Então, esses são os grandes elementos. O corretor de seguros, ele é um agente fundamental na indústria de seguros brasileira. Esse também passa por um processo de modernização, né? De maior utilização de tecnologia e passa por um processo de troca geracional. Né? Os pais, os avós que fundaram as corretoras estão sendo substituídos por executivos mais antenados do que os pais provavelmente eram, e os avós eram em tecnologia, até por uma necessidade de sobrevivência do seu negócio. Essas são, na minha opinião, as grandes forças que atuam. A indústria de seguros, Felipe, ela precisa que o Brasil progrida. Perfeito. E, Gitano, para mim é super motivador ouvir isso do Marcos, porque chancela o que a gente vem construindo na Stations no sentido principalmente de comunicação, gestão de dados e principalmente comportamento do usuário. Né? A gente conseguir apoiar uma vertical que vem de muitos e muitos e muitos anos, muitas das vezes muito conservador em determinados segmentos, né? E conseguir apoiar isso, mostrando o que os dados mostram em relação ao comportamento do usuário e as possibilidades que a gente pode hoje ajudar uma seguradora ou até mesmo oferecer para o cliente final, é muito gratificante. Né? Sim. A minha opinião quanto a o entendimento de um produto de seguro, primeiro é que para o brasileiro é muito de educar para poder entender que aquele produto ele tem as necessidades ali, né? A conexão em cada uma das, enfim, residencial, outlet e outros pontos também. É conseguir educar para que o usuário consiga entender que aquilo é uma necessidade e não um gasto. Perfeito. Né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa cultura. Falando de produto digital e de comportamental, o que a gente coloca uma vez que a gente consiga entender um pouco mais desse usuário, né, da experiência que ele está tendo, fica mais natural o entendimento de colocar na jornada, né, de acordo com uma jornada que o usuário está fazendo. Por exemplo, ele está fazendo a compra de um smartphone, né, e naquela jornada entender a importância de já ter um seguro para o smartphone. Porque se ele... Deus me livre e guarde, mas se ele é roubado ou o telefone cai depois que ele compra... Exato. Então, assim, o que a gente vê que a tecnologia vem somando é exatamente
trazer a jornada do usuário, né? Eu acho que em algumas verticais que tem, fica um pouco vago para o usuário onde que se encaixa exatamente ali o produto seguro específico de um nicho, né? E eu já queria até complementar aqui, que tem muito a ver com exatamente esse ponto. Se a gente pega, por exemplo, o mercado auto e compara o mercado auto no Brasil com os Estados Unidos, eu não vou falar o número aqui porque eu acho que eu poderia falar um valor errado, mas o percentual de veículos nos Estados Unidos que tem um seguro alto, ele é muito maior do que, por exemplo, aqui no mercado brasileiro. A SUSEP, né, que regula aqui no Brasil, ela tomou uma iniciativa há alguns anos atrás, colocando até a vertical de sandbox, que era para poder trazer um pouco mais de capilaridade de novas empresas ali, né, essas insurtechs, para poder trazer novas tecnologias, trazer novas formas de poder diminuir um pouco ali o ticket e atender mais o mercado, né? Colocar novas verticais. É um produto de seguro alto que antes era um seguro para 12 meses, que agora você poderia contratar ele mensalmente. Então, você estava muito falando ali, o produto tem que ser bom mesmo, tem que fazer muito sentido para que possa continuar. O que, na sua opinião, hoje, ainda pode distanciar um pouco ali, falando, eu vou colocar aqui o mercado alto como referência, o que está distanciando a gente ainda do mercado americano, em questão dessa experiência alto, e o quanto que iniciativas como essa de trazer mais empresas e mais modelos de negócios ali para poder aumentar um pouco a competição, isso aqui é importante para a gente no Brasil, falando do mercado segurador. Gitano, aí eu acho que a gente pode dividir assim em alguns blocos, né? Então, primeiro, por exemplo, falando no automóvel, nós temos que separar um pouco o que é a cobertura do casco, ou seja, do carro, danos parciais ou perda total do carro, e o que é o seguro de responsabilidade contra terceiros. Que, em geral, quando a gente compra um seguro de automóvel, a gente recebe a cotação dos dois. O seguro de responsabilidade sobre terceiros no Brasil não é obrigatório. Lá fora é obrigatório. Isso é um equívoco do Brasil, que aqui deveria ser obrigado, todos nós deveríamos ter uma pólice de responsabilidade civil contra terceiros, danos materiais ou danos pessoais, se a gente está circulando com um carro. Porque o poder de destruição que o carro pode ter sobre um terceiro num acidente é brutal. Sim. Então, essa proteção não existe aqui, né? Deveria ter. E deveria ter porque é o seguinte, porque nós temos que garantir que o dano causado ao terceiro vai ter reparação econômica se precisar ser reparado, né? E dentro da cobertura de casco, você tem, obviamente, talvez é o que você comentou, algum engessamento, existia um engessamento do ponto de vista de cobertura. A cobertura sempre era de 1 ano, a SUSEP travava um pouco as coberturas. Tal. Hoje o mercado tem muito mais flexibilidade para desenhar produtos e serviços. A decisão da SUSEP de incentivar os novos entrantes, as insurtechs, o processo de registro de nova seguradora foi muito legal, cara, porque, de alguma maneira, areja e traz conhecimento e traz inovação para o mercado de seguros. É verdade que o mercado de seguros brasileiro também já tinha esse tipo de conexão, porque aqui os grandes seguradores internacionais já atuam há bastante tempo. Então, esses seguradores eram, em geral, caras que poderiam trazer inovações de mercados mais evoluídos, independente do esforço do próprio trabalhador brasileiro, ou executivo brasileiro, ou empreendedor, dono de seguradora, e buscar, né? Então, esse fomento todo é importante. O crescimento ele passa, obviamente, por a gente ter mais poder de compra, eu acho. Esse é um fator, quer dizer, à medida que o Brasil enriquece no sentido de as pessoas terem mais qualidade de vida, mais renda, mais emprego, mais possibilidade de usar ou de ter coisas, a percepção de proteção aumenta. Quando o cidadão tem um orçamento, cara, que ele começa a ter que dividir entre o custeio da escola, o custeio da saúde, a sobrevivência da família e proteger, eventualmente, seus bens, a gente vê também que essa proteção, que sempre passa por uma percepção de que o risco pode existir, mas tomara a Deus que nunca aconteça, ele acaba não alocando o recurso para comprar a apólice de seguro. Eu acho que esse é um outro desafio, que é um desafio mais macroeconômico, de modelo de país e tudo mais. O terceiro tem a ver, como você também comentou, com a educação financeira da gente, né? Ou com a educação que a gente deveria ter, inclusive, em escola, de que a gente, quando tem alguma coisa, que a gente sofre algum risco de não tê-la mais, a gente poderia proteger por uma apólice de seguro. Porque, afinal, o seguro é um instrumento mutualista. Nós nos unimos para, em conjunto,
garantir eventuais e pontuais perdas de cada uma das pessoas do grupo. Esse é o conceito do seguro. Ele é mutualista. Ele, assim, se você olha a lucratividade da seguradora, a lucratividade da seguradora é pequena frente ao montante que é administrado. Eu sempre gosto de comentar. Não sei mais se as frequências são essas ou não. Mas na carteira de automóvel, o último dado que eu tinha do Brasil, e vou me referir a ele porque eu não estou atualizado, mas independente de ser mais ou menos, não prejudica a análise, a frequência de sinistro em automóvel no Brasil era assim, 2% de perda total, ou roubo e furto, ou perda total, por acidente, e 9% de perda parcial, ou seja, colisões pequenas que levavam o carro para a oficina. Você tinha aqui, entre os dois combinados, 11%, ou seja, de 100 veículos segurados, 11% iam sofrer algum dano. Sim. Os outros, 89%, não sofria dano nenhum. O cliente não tem contato nenhum com a seguradora. Nenhum. Caramba, vai virar a pólice dele, quer dizer, o cara vai ter um contato com a seguradora por essa frequência a cada 8 anos, 7 anos, né, se for ver. Imagina, qual é outra indústria que o cara tem tão pouco contato assim com quem produz algo? Então, Verdade. por isso que as seguradoras, inclusive, foram aumentando o seu leque de serviços. Foram oferecendo serviço de guincho, que é conveniente para o segurado, é necessário, complementa a proposta de valor da seguradora, mas também era conveniente para a seguradora porque é um jeito de ele utilizar o serviço. Chaveiro, encanador, eletricista, a seguradora oferece. Por quê? Porque é um jeito dele se aproximar e utilizar a marca. Serviços de conveniência. Então, esse conceito, toda a ampliação do leque de serviços, ele tinha dois grandes objetivos. Primeiro, aumentar o nível de conveniência e de experiência de cliente e, por outro lado, fazer com que a seguradora passasse a ser utilizada pelo cliente, né, cara? Eu não te respondi parcialmente, eu acho, mas quer dizer, eu acho que é legal destacar um pouco esse negócio da experimentação, da utilização, porque a solução de vocês ajuda muito nisso. Eu, quando conheci a solução de vocês e conheço os desafios internos da indústria de seguros e conheço os planos de relacionamento que a seguradora tem, vocês trazem uma solução que, em geral, a seguradora vai poder, através do Super App, cara, garantir que o cliente tenha muita frequência de contato com a marca, né? Sim, só complementando, acho que você pegou um ponto bem interessante, que assim, esses 89% que não estão tendo contato porque não houve um sinistro, pode ter um entendimento de, já estou 2 anos aqui, não estou fazendo, então eu não preciso mais desse seguro. Então, pode ter esse tipo de educação, né? Assim, você paga para não acontecer, mas meio como uma questão de plano de saúde acha que também. Está pagando para poder usar e de alguma forma quer usar. Então, essa questão de trazer, por exemplo, chaveira, etc., porque pode ser algo mais, vou colocar rotina também, mas a frequência pode ser maior, né? O cara vai usar. E vai lembrar mais da companhia. E aí a gente realmente pode entender assim, essa virada de ok, eu tenho um segurado aqui, mas eu tenho que estar trabalhando produtos digitais com esse segurado ali. Então eu vou entender, eu vou tirar ele aqui da cesta de segurado e vou entender como consumidor. Então, o que faz sentido dentro da minha vertical ou do dia a dia desse usuário para que ele lembre mais da minha marca, né? Então, aí a gente vem para esse embasamento do digital, do Super App, de tudo que existe na minha seguradora, mas o que está ao redor ali desse meu consumidor, o que eu consigo conectar para que ele lembre mais, para que fique dentro da jornada e ele entenda que aquele produto, mesmo que não acionado, ele está trazendo aquele retorno para ele a qualquer momento, né? Sempre que ele precisar. Talvez aí, Gitano, vocês possam vivenciar uma fase que eu vivenciei a transformação das coberturas tradicionais de seguro, que é o que o mercado atendia, para a incorporação de um monte de produtos e serviços. Serviços de conveniência, chaveiro, encanador, eletricista, lavagem de caixa d'água, reposição de documentos, limpeza por alagamento, troca de pneu furado na indústria. Bom, beleza, isso foi acontecendo, incorporando conveniências de serviço para o cliente poder utilizar. Talvez vocês vão vivenciar agora e vão ser, inclusive, motores dessa transformação. Vão fazer com que os clientes utilizem isto, que já está na nossa pólice, e mais uma série de outros serviços e produtos que estão conectados a vocês para que a indústria, inclusive, se aproveite dessa enriquecimento da jornada e de uma oferta, de um segundo nível de serviços para os clientes que ela já tem, cara. Entendeu? Exatamente. E até também a questão de entender que um segurado que entrou no auto
por algum momento ele possa sair do auto, mas ele vai estar num residencial, ele vai estar em outro, porque o produto em si, ele não acaba ali, né? Eu saí do auto, eu saí, desconectei, eu vou buscar uma outra operação, e quando está dentro de um único ambiente, o usuário ele pode estar lá. Então, ele está muito equilibrado no produto base, mas depois ele pode sair, porque outros produtos também fazem conexão, ele pode estar com boa parte dessas soluções ali conectadas, mas sempre no entendimento de aumentar esse tempo de jornada desse consumidor dentro dessa operação digital, entender mais aquela jornada, né? Quando a gente coloca um produto alto, por exemplo, a gente pode correr o risco de somente tentar entender a experiência do usuário no alto, né? Sem tentar entender ali as outras conexões que ele possa gerar. Então, quando a gente coloca ali no produto digital, a gente consegue trabalhar aquela jornada mais 360 e falar, poxa, esse produto aqui faz mais sentido para o usuário, então vou colocar dentro da jornada dele. Um usuário que tem um produto alto, ele, claro, está conectado ali com a parte de mecânica, mas no abastecimento que ele faz com maior recorrência, então vamos colocar essa jornada de abastecimento para ele, vamos gerar uma vantagem para ele, para que ele faça esse abastecimento e ele lembre mais da gente. E depois isso vai encaixando para poder ir para um residencial, para ver o que vai fazer sentido para ele. Então, esse tipo de jornada ela é construída com mais facilidade quando a gente consegue entregar um leque maior ali de soluções. Eu acho que é a jornada nossa como cliente, jornada nossa de relacionamento com a marca, né? Que vocês vão poder também ajudar, porque ao final, sim, os produtos eles são necessários em distintas fases da vida. O seguro de automóvel, ele talvez seja mais fácil da gente entender. Enquanto eu tenho um automóvel, sou proprietário do automóvel, o automóvel está exposto a risco e eu tenho que deixar esse bem protegido contra terceiros, tá certo? O meu bem protegido. Quanto mais serviço de conveniência em função da minha necessidade eu poder ter atendido ali, melhor para mim. Quanto mais rico for a cobertura, mais feliz e satisfeito eu ficarei, porque vai bastar uma chamada e alguém vai resolver a minha vida. O seguro de vida, ele tem ciclos. O seguro de vida, em geral, a gente tem pouca percepção da necessidade de seguro de vida na juventude, passa a ter mais percepção da necessidade de seguro de vida à medida que a gente envelhece. E a lógica é o contrário. Sim. O seguro de vida, na verdade, ele protege sonhos que você quer realizar. Então, o seguro de vida ele é muito importante quando a gente começa a constituir a família, quando você começa a ter pessoas que dependem de você, quando chega o primeiro filho. Chegou o primeiro filho num núcleo familiar, e se você quiser realizar um dos sonhos que toda família tem, que é que o filho possa estudar bem e ter um futuro brilhante, faz uma conta simples. Quantos anos de faculdade, de escola e de faculdade, aquele núcleo familiar vai ser obrigado a despender anualmente até a formação dessa criança na universidade, no colegial, seja lá no segundo grau, seja lá onde for. Cara, e essa soma já é a primeira importância assegurada que a família deveria contratar. Porque, na ausência do responsável financeiro, aquele sonho não será realizado. Ou ele será realizado com mais dificuldade. Essa é a primeira necessidade do seguro de vida. O cara contraiu um imóvel e tem uma dívida imobiliária, aquela dívida imobiliária deveria estar protegida por um seguro de prestamista. Porque a ausência dele, como responsável financeiro, dele ou dela, ou dele e dele, dela e dela, não importa o núcleo familiar que está formado, o conceito é que esse fluxo futuro de desembolso necessário, que está conectado a um sonho que você tem, a um plano que você tem, ele não pode ser interrompido por uma invalidez, que é até pior. A morte ele causa um estrago financeiro, além de todo o estrago sentimental e de ausência da pessoa. A invalidez causa um estrago duplo, se ela for uma invalidez permanente, porque além de você não ter renda, você começa a consumir para a sua sobrevivência. Então, assim, esse é um seguro que, quando a gente chega longevo, lá na frente, maduro, você já não tem tanta necessidade dele. Eu já construí meu patrimônio, já paguei minhas contas, meu filho já está formado, cara. Quer dizer, eu já não tenho muito mais tecnicamente o que proteger. O que eu economizo com seguro de vida, porque eu vou deixar de pagar seguro de vida, eu posso acelerar o meu plano de previdência privada. Então, a curva do seguro de vida é assim, à medida que eu vou envelhecendo, a minha necessidade de importância assegurada vai diminuindo. É um outro comportamento. E quando você olha os seguros residenciais ou seguros patrimoniais, é uma outra dinâmica de cobertura, é mais ou menos parecida com o automóvel. Então, quer dizer, entender que tudo isso se movimenta de forma diferente no processo de tomada de decisão da pessoa física, se você consegue ir mapeando momentos de vida,
Eu sempre brinco assim, cara, o cara mais informado e melhor preparado para vender um seguro, qualquer seguro para uma pessoa, invariavelmente é primeira pessoa, o gerente do banco ou o assessor financeiro do cara. Porque ele conhece o endividamento, conhece a poupança, conhece o núcleo familiar. Depois, o corretor de seguros especializado, um cara que se dedica a fazer isto. Porque à medida que você monta esse mapa de qual é o núcleo familiar, quantos filhos ele tem, qual é o nível de endividamento, quais são os planos do cara, você tem condições de ir oferecendo É o concierge ali. e dar o melhor seguro para o cara na melhor fase da vida dele. Não adianta eu procurar um seguro com 60 a 65 anos, cara. Tecnicamente, a priori eu não preciso. Exceto se eu não formei patrimônio, se tem pessoa que dependa de mim, ou se eu separei da mulher, arrumei uma outra mulher e tive um filho novo. Ferrou, porque aí você começa de novo a fazer tudo que você tinha feito. Essa dinâmica é interessante a gente entender para que você possa acompanhando o segurado nas distintas fases, né? E olha que interessante isso que foi colocado aí, porque a gente tem que começar, né, a população tem que começar a entender. Mas vocês também enxergam, estou fazendo um brainstorm aqui, mas vocês também enxergam uma falta de conhecimento, de um modo geral, das possibilidades que existem frente ao mercado? Porque as pessoas vão conhecer o quê? Uma assistência funeral, um seguro de vida, um plano de saúde e um seguro de carro. Beleza, vai chegar ali o banco e vai te oferecer alguma coisa extra e etc e tal. Mas se esse conteúdo, se essa informação, se esse conhecimento ele não for divulgado, muitas das vezes o dinheiro vai estar na mesa, as possibilidades vão estar na mesa, a proteção vai estar na mesa, o seguro vai estar na mesa e ninguém vai estar pegando. Porque você falou coisas aqui agora que eu tenho certeza que a maioria da população nem sabe. Né, por conta de que talvez a informação não é tão bem difundida. E isso me abre uma cabeça para a gente começar a trabalhar cada vez mais nas nossas verticais essa passagem de conhecimento para frente. Porque hoje a gente tem as empresas, os parceiros, hoje a gente tem a informação, a gente tem o comportamento do usuário, a gente tem os dados do usuário, a gente sabe a faixa, que horas que ele usa, o aplicativo ali dele, que horas que ele, por exemplo, vai buscar um cinema, que horas que ele tem tal comportamento dentro do aplicativo e até mesmo na internet. Só que esse é um conhecimento que a gente usa para determinadas coisas, né? Até mesmo para ajudar as empresas a tomarem decisões para os negócios delas. Seja manter o usuário como um fidelizado, né? Não ter um cancelamento, manter o usuário como um adimplente, como conseguir vender mais produtos para aquele usuário. E isso passa também para a gente, de alguma forma, conseguir trabalhar ainda melhor o nosso conceito de ecossistema, né? Então, existe tanto o ecossistema de produtos, existe o ecossistema de parceiros e parcerias, e o outro conceito nosso que a gente usa em determinadas verticais que a gente trabalha, que é o de transformar o usuário em um consumidor. Você falou uma frase mais cedo que me marca muito toda vez que eu escuto, que é: ele só vai ter um contato com a empresa em caso de sinistro. E isso é péssimo. Porque na hora que faltar algum dinheiro, poxa, eu não estou usando, então eu não preciso. Então já tira a hipótese daquela continuidade. O primeiro aperto que tiver é o primeiro item a sair da... Exato. Então, de que forma... o primeiro item a ser cortado. De que forma que a gente consegue transformar aquela relação de compra e venda, ou aquela relação de, só vou te utilizar aqui na hora do sinistro, em uma relação muito mais próxima e de entregáveis a todo o tempo. Então, por exemplo, hoje a gente já fornece a parte de entretenimento com módulos de cinema, de cashback, de presente, de descontos, de vantagens, etc. Mas também um telemedicina, porque, por exemplo, a pessoa pode ter o aplicativo do seguro, mas do seguro de auto ou de qualquer outra coisa, mas se ela quiser, se a empresa quiser, ela pode oferecer um módulo ali de saúde, por exemplo, que o usuário ele pode utilizar a qualquer momento. E aí, na hora que você coloca isso na ponta do lápis, você está gerando um valor para aquela pessoa que está na ponta, que se ela também fazer a matemática, aí não vale a pena mais cortar. Sim. Não vale mais a pena cortar aquela, vamos chamar de mensalidade ali que ela está pagando. Por quê? Porque o valor que é gerado para ela é muito maior do que ela paga.
né? Bom, dito tudo isso, né, e a gente já caminhando para a nossa parte final aqui de bate-papo... Já tá, cara. Falamos tanto, cara. E eu queria não deixar passar de forma nenhuma uma coisa, uma frente do nosso papo já até então. E para quem não sabe, está nos ouvindo aí, o Marcos é nosso conselheiro aqui da parte de seguros, mas muito mais do que isso, né? Você, Marcos, depois, nesse pós-Mafre, você é conselheiro de algumas empresas, você é investidor de outras, cofundador, e uma pauta, um tema que você se aliou, digamos assim, é a pauta da longevidade. Então, a minha pergunta para você é: o porquê você escolheu esse tema, essa pauta para caminhar junto com você, e o que você espera dessa pauta para os próximos anos? Isso tende a crescer? Como? Em que você aposta? Em que você investe nesse sentido? Te comento, cara. Ao final, sim, eu sempre acreditei como executivo, cara, que a cadeira que eu ocupava não era minha. E que a gente, um dia, ou por decisão da empresa, ou pela minha própria decisão, eu deixaria aquela cadeira, tá certo? Sim. Primeiro porque, estatutariamente, as empresas nos aposentam, né? E eu sempre achei que a vida como executivo, esse ciclo da gente como executivo, ela tem uma data para terminar. Mas é que a minha vida duraria muito mais do que a minha vida como executivo. Que eu chegaria aos 60, 65 anos, se eu cuidando da minha saúde, tendo faculdade mental, tendo ânimo e disposição, e, ao final, vivendo mais, né, porque a gente está vivendo mais, eu deveria me preparar para o pós-carreira, ou seja, para uma fase que eu já não teria mais a dinâmica executiva, mas que eu continuaria ativo, cara. Porque, inclusive, lendo sobre o tema da longevidade, eu fui um privilegiado, talvez, cara, porque parte da minha carreira eu fiz liderando áreas de vida e previdência privada. Então, eu estava vendo o que estava acontecendo. Aumento da expectativa de vida, redução da taxa de natalidade, as pessoas vivendo mais, tá certo? Com mais qualidade de vida, mais acesso à medicina, mais acesso a procedimentos que garantiam que a gente tinha mais qualidade de vida, as pessoas se cuidando mais. Então, o aumento da expectativa de vida fazia parte do meu cotidiano. E eu vivia esse tema da previdência privada e dos seguros de vida, né, cara? Eu sou apaixonado por esse negócio. Eu acho que você estava falando, a gente fala que as pessoas não têm essa atenção. Na verdade, nós da indústria temos uma responsabilidade, porque esse é um processo de catequização. Perfeito. Todo mundo que eu encontro, que eu percebo que ainda não pensou nisso, eu tenho a obrigação, como ex-executivo ou como cidadão preparado para falar sobre o tema, para conscientizar, cara. Perfeito. Porque, assim, é mais uma pessoa protegida, é mais um lar protegido. Eu brinco que, sim, sempre que os caras me perguntam, falam, mas, de fato, o que você gosta de fazer, o que você é, cara? Eu, assim, cara, eu me realizo quando eu vejo uma casa adequadamente protegida, uma família protegida com um bom seguro de vida, com um bom plano residencial. Porque a gente sabe que o seguro ele é um elemento poderosíssimo para estabilizar perdas, para fazer com que as famílias recomecem depois de perder algo. E é barato. Ele é barato. Ao final, a percepção de caro é porque a indústria acaba sendo pequena. Eu trabalhei numa época que a indústria representava 0,5% do PIB. Hoje, sei lá, está com 7%, 8% do PIB, que é o que eu acho que já progressou muito. Mas, ainda assim, tem um campo de famílias desprotegidas. Então, eu vivia essa dinâmica e o tema da longevidade sempre esteve muito próximo de mim, Felipe. E algumas coisas me marcaram a vida, a carreira. Eu, durante um período, eu atendia empresários ou executivos que tinham se aposentado, por empresas internacionais, que as empresas tinham acumulado um bom recurso. E os planos não eram tão transparentes como hoje. A gente tinha que ir visitar, mandar informação sobre rentabilidade. E tinha um executivo que tinha acumulado um bom recurso, que eu visitava periodicamente, a cada 3 meses, e toda vez que eu chegava, a esposa dele falava a mesma coisa. Ai, Marquinhos, ainda bem que você chegou. Será que dessa vez você consegue tirar o fulano de tal de casa? Porque eu não aguento mais ele sem fazer nada. Porra, aquele negócio me marcou, cara, porque assim, como é possível que o cidadão tenha tanto recurso acumulado e, conversando com ele, parece que a vida tinha perdido um pouco de sentido, porque a vida dele estava vinculada à empresa, à cadeira que ele tinha, ao núcleo de relações que ele tinha. Então, aquilo me marcou. Falei, cara, isso não pode ser. O meu núcleo de conexões não vai ser majoritariamente feito com as pessoas
de onde eu trabalho. Eu tenho que ter amigos Perfeito. de outras frentes. Isso foi uma coisa que foi me orientando. Uma outra coisa que me marcou é que eu conheci corretores que destinavam tempo para atender casas de idosos. Eu fui fazer umas 2 visitas com os caras e vi como essas pessoas eram, há anos atrás, tratadas e cuidadas, de forma muito precária, faltando muita infraestrutura. Eu olhava para mim e falava, eu não quero ficar assim, cara. Se Deus o livre, se no futuro eu não tiver capacidade de ter autonomia, porque me parece que esse não é o lugar que eu vou morar. Uma outra coisa que me marcou. Então, o tema da longevidade foi uma coisa que me acompanhou por causa da carreira. E eu me preparei para o pós-carreira. Falei, bom, eu não vou ser mais executivo, mas eu não vou perder a capacidade intelectual, cara. Perfeito. Sim. Tá certo? A capacidade intelectual que eu tenho pode ser bem utilizada apoiando outros. É uma coisa que eu imaginei. Eu não vou ficar em casa. Não dá para ficar em casa assistindo televisão. Eu tenho que me movimentar, tá certo? Verdade que eu passei a ter domínio sobre a minha agenda, coisa que antes alguém tinha o domínio dela, não era eu, por mais poder que eu tinha. Então, assim, tenho que ter alguma atividade. Essa coisa foi uma outra coisa que me marcou. Eu tenho capacidade para ser conselheiro. Eu sempre fui um executivo empreendedor. Eu sempre gostei de abrir linhas de negócio, lançar novos produtos, visitar clientes. Isso era um pouco da minha característica. Falei, bom, eu vou usar um pouco dessa minha característica para virar investidor de empresas, investidor de startups, ser advisor de algumas delas. Então, foi meio natural, Felipe. Assim, foi planejado, é verdade, mas eu fui buscando as zonas onde eu achava que eu poderia ter mais contato e onde as pessoas poderiam achar que eu poderia ajudar, né? Também para não ser peso para ninguém, porque assim, eu acho que o legal nessa fase da vida é que a gente possa ter contato com novos empreendedores e com empresários e novas iniciativas, onde as pessoas tenham a sensação de que a gente ajuda. Se for para ser um peso, cara, não adianta, porque ninguém vai te dar valor para ser peso, né, cara? Então, isso é uma coisa que sempre também me orientou. E eu gosto muito de ter contato com novas ideias, bicho, com essa nova geração, com essa intersecção de novos conhecimentos. Isso me oxigena. Então, foi meio natural, bicho, chegar nesse negócio. Mas eu não queria fazer isso sem conhecimento técnico. Então, eu fui para a GV, eu saí da Mafra em 2020, dezembro de 2020. Em fevereiro de 2021, estava matriculado no curso de especialização em longevidade da GV. E fui para a sala de aula estudar, para ver tendências, ver comportamento de consumo, como se comunicar, quais são os termos adequados, de onde vêm as grandes tendências e para onde o mundo vai caminhar para atender a população madura. E os dados são impressionantes, né? O país está envelhecendo. O Brasil está em 20 anos, vai envelhecer, vai ter a mesma relação proporcional de idosos e jovens que a França demorou 120 anos para chegar. Ou seja, o país vai ser, em algum momento, 2030, 50, se eu não me engano, 2040 ou 2050, o 6º país mais velho do mundo. Então, assim, existe um coletivo todo de consumidores com mais de 50, 60 anos que vai existir no Brasil e que vai fazer diferença no dia a dia das empresas. Tem poder de compra, tem capacidade de consumo, se digitalizou. Sim. Não sou o usuário mais potente dos meios digitais, mas eu tive que sair da fase analógica e ser um digital. E a minha mãe também. A minha mãe tem 83 anos, usa aplicativo de banco, usa o WhatsApp, manda foto, posta Facebook, Instagram, e beleza. Se perguntar como é a tecnologia que está por trás, ela não vai saber responder. Mas se você mandar alguma coisa para ela pelos meios digitais, ela vai ser consumidora. Então, imagina vocês daqui a 30 anos, vocês são os novos maduros do Brasil. Imagina a carga e de nível de digitalização que vocês vão ter, cara. Então, assim, esse mercado tem que ser um mercado potencial e que as indústrias e as empresas não olham com um olhar segmentado que deveriam. É o que dizem as pesquisas. Perfeito. Então, me lancei aí, cara. Aí eu invisto bom. em startup, cofundei uma aceleradora. Como as relações sociais são importantes, a gente tem Homens e Mulheres de Prata, que fomenta a manutenção do networking que nós construímos enquanto a gente estava nativa, porque aquele networking eu não perdi. Claro. Né? Eu me dediquei a conhecer pessoas, me relacionar com pessoas. Mesmo não estando mais na empresa, essa relação persiste. Então, o Homens e Mulheres de Prata serve para isso. Então, é um pouco isso que eu tenho feito, cara. Perfeito. Então, Muito bom. e falado pra caramba também. Bom demais. Bom, queria primeiro te agradecer por esse momento, por toda a parceria, toda a generosidade aí que você tem
tem tido com a gente, né, com o Stations, comigo, o Gitano. Te agradecer por esse momento aqui também, de troca. E eu queria te fazer 2 perguntas finais, que uma delas é como que o pessoal que vai nos assistir te encontra? Se você está ativo nas redes sociais, em qual, por onde pode te mandar uma mensagem? Eu sou mais ativo no LinkedIn. No LinkedIn. Estou também no Insta, no Face, mas eu sou ativo no LinkedIn. Então me encontra lá. E lá é Marcos Ferreira. Marcos Ferreira, perfeito. E o último... Marcos Eduardo Ferreira. Marcos Eduardo Ferreira. Então, LinkedIn, Marcos Eduardo Ferreira, você consegue falar com o Marcos. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você se você pudesse dar uma dica para a nova geração que está começando a trabalhar no mercado de seguros e até mesmo de longevidade, o que você falaria para essas pessoas? Boa, essa pergunta é difícil, hein? Para dar conselho assim, cara, é difícil. Não, eu acho assim, em seguros, cara, segue sendo um ramo onde o conhecimento técnico é fundamental. Então, a minha dica é que as pessoas busquem se especializar, conhecer a indústria, né? Como é que a indústria forma preço, quais são as tendências do mundo contemporâneo, né? Porque eu acho que isso é importante para a pessoa. A segunda dica é ser contemporâneo. Quer dizer, nós temos que viver esse tempo e temos que ter a mentalidade desse tempo, entendeu? Então, eu acho que os jovens têm um pouco essa característica, essa vivacidade de viver o hoje, e que eu acho que isso tem que acompanhar o profissional a vida inteira. Ou seja, não vale eu fiz, eu fazia, eu era. Meu cara, o que vale é o tempo que você está vivendo e se mantenha conectado e procure evoluir com o que está acontecendo. Acho também que o profissional, Felipe, tem que ser generoso ao longo da sua carreira, né? A gente fala muito de networking, de conexões e tudo mais, mas isso é mais ou menos um conta corrente, né, cara? A questão do networking é assim, manda crédito para a sua conta corrente, ou seja, seja generoso com os outros, porque a hora que você precisar, alguém vai te estender a mão. Quer dizer, não faça uma relação contrária, não peça primeiro para depois oferecer algo. Crie esse ambiente, seja disponível, cuide do seu colega de trabalho, dê oportunidade, né? Eu acho que isso é um pouco o que o profissional tem que fazer, se manter atualizado, pensar quais são os novos desafios que ele vai enfrentar e se preparar um pouquinho antes, né? Quer dizer, eu acho que não tem muito segredo, cara. Ótimo conselho, ótimo conselho. Vamos olhando um pouco tudo o que está acontecendo e ter uma visão de futuro. Eu acho que isso é importante, cara. Assim, onde você acha que você pode chegar, né? Exercitar isso um Perfeito. pouco. A gente como líder, como executivo, vocês como empreendedores fazem isso sempre, né? Cara, onde é que eu vou estar como empresário, cara? O que eu vou fazer? O que eu vou construir? Eu acho que isso vale para a nossa vida, né? Isso eu fiz para o meu pós-carreira, né? Eu exercitava essa visão de futuro, que era um pouco o que eu fazia com a minha carreira. Enquanto eu estava na carreira, onde que eu posso chegar? Como é que eu faço para progredir? Que lacuna que eu posso ocupar? Eu acho que isso é uma coisa que o profissional, início de carreira, no primeiro ele vai aprender, vai ter as primeiras posições, né? É um negócio que vai exigir muito trabalho, lógico, mas que esteja atento ao que pode acontecer, agarre as oportunidades, não tenha medo, desenvolva. Maravilha, excelente conselho. E quem trabalha em seguros, cara, tem que se preocupar como é que ele protege melhor e mais os bens e a vida das pessoas, cara. Senão a tarefa vai ter sido em vão. É isso aí. Mais algum Perfeito. ponto? Eu vou só complementar, né? Para a gente, como empresa de tecnologia, né? Uma empresa nova, né? de tecnologia, é muito importante que os produtos que a gente trabalhe, ela tenha exatamente essa profundidade, né? Assim, trazer pessoas, cabeças ali que entendam aquela vertical como um todo, que passou por aquele processo, até para a gente poder entender que o que a gente entrega é para poder resolver algo que realmente existe, não é um problema que a gente criou para poder resolver, né? Então, assim, é resolver algo realmente que era um problema, né? Que faça sentido. Então, para a gente faz muito sentido ter ali todo esse entendimento seu, essa experiência que teve do que deu certo, do que deu errado, e às vezes muito mais do que deu errado para poder ajudar a criar casca ali, fazer realmente criar jornadas, criar produtos ali, e conseguir adiantar ao máximo, né, a vertical, a experiência do cliente, a trazer muitas vezes um entendimento que a gente iria demorar muito tempo para conseguir extrair. Então, assim, a importância que tem de pessoas como você, que já tem toda essa jornada, que já passou por muitos e muitos desafios dentro dessa vertical de seguros, o quão importante para a gente
tá ali junto, ajudando a construir, a delimitar, a trazer ali para a gente novas soluções, novos itens, novas features que vão estar somando mais e juntando ali a todo esse universo segurador. Bom, da minha parte, cara, 100% à disposição de vocês, se vocês precisarem, cara. Enquanto eu for útil, e para vocês, Vambora. que eu aporte, conta comigo, meu. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado a vocês. Obrigado, cara. Marcos.